Fala aí, povo, tudo legal? Pega a sua apostila 2, página 185. Eu vou resolver os problemas de gases, tanto de sala quanto de tarefa. Vamos lá, prepara aí. Meninos, preparei rapidamente um resumo para vocês lembrarem das equações. É que são simples, né? Então, primeiro, a lei geral dos gases perfeitos, a pressão vezes o volume dividido pela temperatura absoluta, sempre uma constante. E quando houver no problema uma transformação de um estado 1 para um estado 2, é só comparar P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2, sempre lembrando que a temperatura em Kelvin. Quando ele perguntar para você ou a pressão, ou o volume, ou temperatura, número de mols, enfim, uma variável de estado num certo momento, aí você usa a equação de Clapeyron. Também toma cuidado com as unidades de medida. Temperatura sempre em Kelvin e cuidado com R. Se tiver 8,31 Joule, está usando o sistema internacional. Você tem que colocar a pressão e o volume no sistema internacional. Pascal e metro cúbico. Muitos exercícios utilizam 0,082. É só você verificar que a pressão tem que estar em ATM e o volume em litros. Mas enfim, vamos começar a resolver. Bom, vamos ao primeiro problema, exercício 1 da página 185. Na Coreia do Sul, a caça submarina é uma profissão feminina por tradição. As aeneos, não sei se é assim que pronuncia, são mulheres peixe que ganham dinheiro mergulhando atrás de frutos do mar e crustáceos. O trabalho é realizado com equipamentos precários e não impede a enorme resistência dessas senhoras que conseguem submergir por 2 minutos e descer até 20 metros. Bom, muito bem. Supondo que o ar contido nos pulmões de uma dessas mergulhadoras não sofresse variação significativa de temperatura e se comportasse como um gás ideal, e levando em conta que a pressão exercida por uma coluna de água de 10 metros de altura equivale a aproximadamente 1 atm. A relação entre o volume do ar contido nos pulmões durante um desses mergulhos de 20 metros de profundidade e o volume que esse ar ocuparia ao nível do mar se a estrutura óssea e muscular do tórax não oferecesse resistência. Então, vamos lá. Pessoal, então, o que você deve lembrar aqui? Primeiro, vamos lembrar que é uma transformação gasosa, houve uma variação de pressão, então nós vamos aplicar a equação geral dos gases. O que ficou constante nessa transformação? Segundo o texto, a temperatura. Então, vamos cortar a temperatura. E a pressão, pessoal, o que nós vamos fazer? Veja, lá embaixo nós temos uma profundidade de 20 metros. E lá na superfície já temos uma pressão de 1 atm. Então, para cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atm. Então, vamos lá, 20 metros de profundidade, você tem de água 2 atm. Só que você tem que somar com o atm de fora. Tranquilo? Então, nós temos aqui o seguinte. Quando você está na superfície, a pressão é a atmosfera normal. Então, 1 atm vezes V1, que eu vou descobrir a relação. Quando você está a 20 metros de profundidade, você tem 2 atm de água mais a pressão atmosfera natural, aquela pressão de fora, totalizando 3 atm. Tranquilo, pessoal? Essa, então, foi a variação da pressão. Como ele quer a razão V2 dividido por V1, então essa razão V2 por V1 dá 1/3, aproximadamente letra A. Legal? Tranquilo, é muito comum um exercício de gases também misturar um pouquinho lá com a hidrostática. Fazer o exercício 2, um gás ideal evolui de um estado A para o estado B de acordo com o gráfico representado abaixo. A temperatura do estado A var 80 Kelvin, qual é a temperatura do B? Bom, pessoal, direto ao exercício, só aplicar a lei geral dos gases, ó, pegando aqui os dados do ponto A e do ponto B. Pressão em A, 1 atm. Volume 2,4 litros, né? Tem um F aqui na figura, mas acho que foi erro da escrita, né? 2,4 litros, dividido pela temperatura, que é 80 Kelvin, que ele deu aqui no texto. A pressão no ponto B, 1,8 atm, o volume para 5 e a temperatura TB é o que ele quer. Nós encontramos 300 Kelvin, a resposta já está em Kelvin, então exercício direto, resposta letra D de dado. Tranquilo, né? Vamos para o 3. Pessoal, o exercício 3 bem legal. Um recipiente indeformável contém 4 mols de um gás ideal a temperatura de 27 graus Celsius, que exerce uma pressão de 2 atmosferas. Se o recipiente for aquecido a 120 graus Celsius, sem alteração de volume,
Para que a pressão continue a mesma, o número de mols do gás que deve escapar do recipiente é qual? Bom, qual que é a novidade desse problema? Teve uma variação do número de mols. Então, você não pode simplesmente pegar o PV sobre T e igualar com o estado 2, porque o N agora variou. Basta pegar a equação de Clapeyron e você vai considerar a mudança do N. Bom, como ele fala que a pressão é a mesma, o que eu fiz aqui? Eu isolei a pressão, nRT dividido por V, e igualei a pressão no estado 1 tem que ser igual à pressão no estado 2, utilizando essa expressão da equação. Bom, nós vamos cortar o R, né, a constante dos dois lados, e como ele diz que o recipiente é indeformável, ele também tem volume constante, então V1 é igual a V2, pode cortar também. Então sobrou só o número de mols vezes a temperatura dos dois lados. Substituindo os valores, o número de mols 1, 4, a temperatura, sempre lembrando que é Kelvin, né? Essas relações sempre a temperatura absoluta, 27 mais 273, 300. O número de mols 2, que seria o número de mols final, vezes a temperatura T2, 127 mais 273, 400 Kelvin. Fazendo o cálculo, nós vamos encontrar que o N2 corresponderia a 3 mols. Muito bem, como tinha 4 mols, eu tenho que deixar escapar 1 mol, que é a pergunta do problema. Resposta, letra E. Tranquilo, né? Muito legal essa questão. Bom, mais uma questão que envolve hidrostático, a variação de pressão. Vamos lá. Uma minúscula bolha de ar sobe até a superfície de um lago. O volume dessa bolha, ao atingir a superfície do lago, corresponde a uma variação de 50% do seu volume em relação ao volume que tinha quando do início do movimento de subida. Considerando a pressão atmosférica como sendo 10 a quinta pascal, a gravidade 10 e a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida pela bolha durante esse movimento e não houve uma variação de temperatura significativa. Pessoal, vamos lá. Primeiro, a bolha vai sofrer uma transformação, então do estado 1 ao estado 2, temperatura constante, cortei a temperatura, nós temos aqui a relação de pressão e volume. Vamos fazer o seguinte, o que eu fiz aqui? P1 e V1 seria na profundidade que eu não conheço, ou seja, mais profundo, portanto a pressão aqui vai ser um volume maior. Quando chega na superfície, eu tenho uma pressão de 10 a quinta pascal, que é a pressão atmosférica ao nível do mar. E o que aconteceu com o volume? O volume, então, aumenta 50%. Veja, a pressão diminui, o volume, então, aumenta. Então, o volume V2 ele vai ser 50% maior do que o volume V1. Por isso que eu escrevi 1,5 vezes V1, para a gente poder cortar aqui a letra V1. E dessa forma eu descubro a pressão lá no fundo, 1,5 vezes 10 a quinta pascal. Bom, pessoal, você pode fazer aquela relação do exercício anterior. 10 a quinta pascal corresponde a 1 atm. E cada 1 atm corresponde a uma profundidade de 10 metros. Nós temos aqui uma profundidade, veja, ó, que tem uma pressão de 1,5 vezes 10 a quinta. Tira a pressão atmosférica 10 a quinta, sobra de água 0,5 vezes 10 a quinta, ou seja, meio atm. Se 1 atm corresponde a 10 metros, meio atm, 5 metros. Então, eu fiz a questão usando aquela relação do exercício anterior. Mas vamos fazer aqui para você recordar os conceitos de hidrostática bonitinho. Se você quiser jogar na fórmula, a pressão hidrostática é a fórmula DGH. Essa é a pressão do líquido. A pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. O que eu achei aqui foi a pressão total, lá no fundo, né? Então, substituindo os valores, nós vamos descobrir o H. Só que antes de mais nada, como nós vamos colocar aqui sistema internacional, a densidade da água, você não pode usar essa unidade, grama por centímetro cúbico. O sistema internacional é quilograma por metro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico corresponde a 1000 quilograma por metro cúbico. Olha bem essa relação de unidade, que é muito importante. Tranquilo? Então, substituindo aqui na equação, vai ficar a pressão de 1,5 vezes 10 a quinta, a pressão atmosférica normal, que é 1 vezes 10 a quinta, ou simplesmente 10 a quinta,
A densidade da água, que é 10⁻³ quilograma por metro cúbico, a gravidade 10 e a altura H. Pessoal, fazendo a continha, eu vou descobrir aquilo que eu já sabia, 5 metros. É claro que se você tiver o conhecimento que a cada 1 atm corresponde a uma variação de água de 10 metros, isso facilita demais a resolução do problema, né? A resposta, então, letra C. Pessoal, agora os exercícios tarefa. Exercício 1, página 186. Num reservatório de 32,8 litros indilatável, volume constante, isento de vazamentos, encontra-se uma certa quantidade de oxigênio, está aqui a massa molar, alterando-se a temperatura do gás, sua pressão varia de acordo com o diagrama ao lado. A massa de oxigênio contida. Bom, nesse caso, pessoal, ele já te deu aqui alguns valores, alguns pares ordenados, mas como ele quer saber para um único estado, né, para um momento, a massa de oxigênio, aqui a resolução é a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Basta você escolher valores aqui de pressão e temperatura correspondentes. Não pode esquecer que eu tenho que mudar aqui para Kelvin. Então vamos lá. Eu escolhi esse primeiro par ordenado aqui. A pressão de 9 atm, está aqui. O volume, onde eu acho o volume lá no enunciado? 32,8 litros. Número de mols eu vou determinar. E o R, 0,082. Vamos ver se está coerente as unidades? Isso você tem que olhar. 0,082 atm vezes litro. Então, a pressão tem que estar em atm. Sim, está. E o volume tem que estar em litros. Então, legal, está tudo certinho. E a temperatura, 27 graus Celsius, mais 273, 300 Kelvin. Legal. Pessoal, é só fazer a continha. Encontra o número de mols, 12. Como o número de mols é a massa dividido pela massa molar, então a massa é o número de mols vezes a massa molar. 12 vezes 32 gramas que ele deu aqui, né? Então, fazendo a continha, eu acho que o número de mols, 384 gramas. 3,84 vezes 10 ao quadrado gramas. Então, letra A, resposta. Legal, né, pessoal? Vamos fazer mais um. Exercício 2, uma certa massa de gás perfeito tem volume de 4 litros, temperatura de 27 graus Celsius, sofre uma transformação na qual sua pressão diminui de 20% e sua temperatura aumenta de 10%. Qual é o novo volume? Basta aplicar mais uma vez a lei geral dos gases, P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2. E agora é matemática, né? Vamos lá. Pressão P1, vou chamar de P1. Volume P1, 4 litros. E temperatura 27 mais 273, 300. O que ele fala que aconteceu com a pressão P2? A pressão diminui de 20%. Se ela diminui de 20%, ela é 80% da inicial, ou seja, 0,8 de P1. O volume V2, nós vamos descobrir. E a temperatura, cadê a temperatura? A sua temperatura absoluta aumenta 10%. Temperatura absoluta, em Kelvin. Ela não vale 300 Kelvin? 300 Kelvin mais 10%, ou seja, mais 30, dá 330 Kelvin. Pronto, feito isso, interpretou o exercício, corta a letra P1, né, que a gente já montou a relação. O restinho aqui é só fazer o cálculo. Nós vamos descobrir 5,5 litros e, portanto, letra E a resposta. Legal, pessoal? Exercício muito comum. Agora, o exercício 3, uma dada massa de gás está contida num recipiente cilíndrico munido de um êmbolo submetido à pressão atmosférica. Seu volume a temperatura de 27 graus Celsius é 5 litros. Quando o gás é aquecido, mantida a mesma pressão atmosférica, veja bem, seu volume passa a 10 litros. Qual a temperatura do gás nesse momento? Pessoal, o que está acontecendo aqui vai acontecer muitas vezes no seu estudo de termodinâmica. Nós temos, então, um gás aprisionado em um êmbolo, mas esse êmbolo é móvel e o que está pressionando, o que exerce pressão nesse êmbolo e, consequentemente, no gás, é a pressão atmosférica. Então, a pressão do gás aqui é a própria pressão atmosférica. Veja, como ele mantém a pressão atmosférica, você vai aquecer o gás, as moléculas vão se agitar mais. O que vai acontecer? Vai levantar esse êmbolo aumentando o volume, mas a pressão vai ser conservada. Esse tipo de transformação é considerado uma transformação isobárica. Você vai ver isso acontecer muitas vezes.
Agora, se eu colocasse vários pesos, né, se eu aumentasse a força no êmbolo, aí sim, eu ia aumentar a pressão sobre o gás. Legal? Então, esse tipo de exercício, a pressão é constante. Se você enxergou isso, aplica a equação geral dos gases, corta a pressão. Lembrando, você vai utilizar muito isso em termodinâmica, tá? E aí é só colocar os valores. O volume V1 é 5 litros, temperatura 1, 27 graus Celsius, 300 Kelvin. Volume V2, 10 litros, eu vou encontrar então a temperatura 600 Kelvin. Opa, a resposta está em graus Celsius. Então a temperatura T2, 600, menos 273, 327 graus Celsius. Resposta letra D de dado. Legal, pessoal? E aí vamos fazer a última questão. A última questão, pessoal, ela é importante, né? Eu acho que você já está acostumado com relação gráfica, mas é um gráfico dos mais importantes. Então, vamos lá. Certa quantidade de um gás ideal é colocada num recipiente cilíndrico de paredes metálicas dotada de um êmbolo perfeitamente ajustado às paredes do recipiente e capaz de mover-se praticamente sem atrito. A partir de um estado inicial de equilíbrio do gás, o êmbolo é puxado muito lentamente, de modo que o volume ocupado pelo gás aumente, mas a sua temperatura permaneça constante. O gráfico pressão versus volume que melhor representa a evolução dessa amostra. Pessoal, então vamos lembrar. Se eu tenho aqui PV sobre T é uma constante, e ele fala então que a temperatura permaneceu constante, elimina a temperatura e vamos analisar a dependência do PV. Então toda transformação isotérmica, PV é uma constante, ou seja, P é igual a constante dividido pelo volume. Lembra o nome dessa função? Essa função inversa, função inversamente proporcional. Como que fica o gráfico PV? Então lembra que é uma hipérbole, né? Uma curvinha assim, ou não é uma reta, é uma hipérbole. Essa hipérbole, qual que é o nome aqui na termologia? Nós chamamos ela de isoterma. Então todos os pares ordenados aqui são pares ordenados de pressão e volume, mas que tem a mesma temperatura. Portanto, resposta letra C. Tá aí, pessoal. Finalizamos todos os problemas, né? São de rápida resolução. Espero que tenham compreendido e continue estudando, continue treinando, tá bom? Um abraço a todos vocês. Até a próxima.